Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Então, um momento tão esperado, né, que é a live aí com o Mestre Júlio, né? Finalmente aí a gente vai poder entrevistar aqui, né? Depois de muito tempo aí de espera, ele já solicitou aqui e eu vou entrar aqui. Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo convidar. Deu pau aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui. Ok. Pronto. Acho que agora vai. Pronto, agora foi. Oi, Hugo, tá escutando? Deixa eu botar mais pra cá. Consegue me escutar agora? Sim. Consegue? Ok. Boa noite. Deixa eu subir aqui, acho que é melhor. Eu estou Deixa eu subir ajeitando aqui também. Pronto. Dá pra... Aqui. Pronto, acho que aqui vai. É melhor do que distanciar. Acho que agora Está vai. dando para ver bem? Tá dando. Pra ver perfeito. Eu acredito que o pessoal também está escutando aí, deve estar Foi, vendo também. o pessoal já falaram, cadê a live? Aí eu disse, não, vai ter um atrasinho aí. Foi porque de última hora, assim, eu estava logado já no tal Chutavô, né? E o Fernando falou que a gente tinha divulgado na federação. Aí eu fui para a federação, né? Tive que colocar senha, abrir, mas que bom, deu tudo certo, Se a né? gente fizesse de 9 horas para 10, não tinha problema também, não. Tranquilo. É. Ó, então tá ótimo. Bora lá então, né? Assim, primeiro eu queria agradecer, né? Assim, muita satisfação aí. Certo. Assim, por mais que a gente tenha passado, assim, esse tempo, né, de espera, mas, assim, como eu posso dizer assim, o tempo é agora, né? Então, assim, era para ser hoje, entendeu? Um Então, dia tinha que dar certo, né, Fábio? tá certo. Já foi hoje. Então, eu queria fazer pelo menos uma breve apresentação, né? Mas eu acho que, para quem não sabe, né, o mestre Júlio Kushida foi quem trouxe praticamente o Kung Fu para Pernambuco, né? Eu acho que e para a maioria dos estados também, porque de certa forma tem muitos outros professores formados, né, que estão em outros estados também, né, que estão mais assim, eu acho que para mim, no meu, assim, isso é uma coisa que eu vejo assim com uma maior importância, né? De ter trazido essa arte para cá, né? De ter trazido esse conhecimento, porque de fato não tinha, né? Na época, pelo menos não tinha conhecimento não. Mas eu vou deixar o Celso falar melhor, assim, tipo, a primeira pergunta era essa, assim, como foi que o senhor conheceu, assim, né, a arte marcial? Se foi o Kung Fu, se iniciou já pelo Kung Fu, ou se você já teve experiência com outra arte marcial? É isso, a Tá primeira bom. pergunta.
Pronto, boa noite aí para todo mundo, né? Para mim é uma satisfação a primeira live que finalmente vai rolar, né? Agora. E, bom, aí a minha história, na verdade é uma história muito longa, né? Eu vou tentar resumir, tá? Aí quando eu comecei, na verdade eu morava no interior, em região de sítio e tal, né? Aí eu saí para a cidade e a primeira coisa que eu conheci foi Kung Fu, através de um amigo chinês que eu acabei conhecendo, e ele era da mesma região da província de Mechan, então foi muito bom, né? Porque ele já foi me apresentar, né? Que isso é muito importante, né? O Isso eu tinha quantos 14, anos na época? 14. 14 anos, né? 14 para 15, né? Mais ou menos. Aí eu nunca pratiquei nada antes, não. Só alguns parentes que fizeram judô, acho que no máximo judô, mas eu nunca pratiquei nada. Fui do interior para a cidade já conhecendo o Shaolin, né? E, então, aí essa pessoa, esse chinês, ele me levou, o sobrenome dele era Chung, né? Aí ele me levou, ele falou, ó, você quer treinar Kung Fu? Eu vou te levar. Porque assim, antes disso, né, eu me lembrei de um fato. Antes disso, eu ia treinar com o Lope, mestre Lope, sabe, aquele do Ferro, Hum, pai? Então, que faleceu, né? Porque eu só conhecia, assim, a primeira pessoa que eu conheci, né, assim, a primeira academia foi ele. Aí eu fiquei fissurado, caramba, eu não conhecia Kung Fu, ouvi, assim, né, pela televisão e tal. Acho que foi um seriado que eles fizeram. Pronto, aí esse meu colega falou assim, não, vou te levar para um mestre melhor. Né, vou levar para um mestre melhor. Tá certo, eu vou com você. Aí quando fui, conheci o mestre Chan, na época o mestre Chan tinha 36 anos, sabe? hum. Muito novo, ainda muito novo. Tinha cabelo, tinha cabelo. Aí, pronto, eu conheci ele, fui apresentado e nesse dia comecei a treinar já. Nem esperei. No mesmo dia que foi apresentado, eu comecei a treinar. E começou assim a minha história. Isso é em que bairro, assim? É em São Paulo, São né? Paulo, isso. Eu morava, Qual era o eu bairro? morava mais ou menos no interior, né, de São Paulo, que hoje já é a Grande São Paulo, que é uma cidade chamada Mauá, que é o Grande ABC, né? Que se você deve conhecer, né, Mauá. E pronto. E São Paulo, onde o mestre Chan tinha acabado de inaugurar a academia, Fábio. Ele tinha acabado de Pinheiro, inaugurar a academia em 73, vê? Em 73. Aí foi. mas não era Foi? não era em Pinheiros ainda, né? Era em Não, outro bairro. não, ficava em Campos Elíseos, Barra Funda, Olha lá. entendeu? Campos Elíseos, Barra Funda. Aí eu pegava ônibus, trem, né, para chegar, porque não tinha metrô ainda naquela época. E pronto, a gente era a batalha essa. E treinava de sábado e domingo, né, porque eu não tinha tempo, tinha que trabalhar e estudar, né, Hum. continuar estudando. E aí começou a minha trajetória com o Kung Fu. E o, e o mestre Chan dizia assim, eu sou segundo pai seu, viu? Me respeite. A partir de hoje, né? Aí eu, caramba, acho que agora eu estou ferrado. Vou sofrer um bocado. E pronto, porque a gente faz parte chamada família, né? Dentro da arte marcial, né? Então você faz parte da família. É o clã, né? E, enfim, aí ele falou, a partir de hoje eu sou seu pai, então me respeite e me obedeça. Mas tá certo. Aí até hoje, né? Infelizmente ele já faleceu, mas eu sigo ele, nunca treinei mais nada além disso. Kung Fu, em respeito a isso, né? E, e você falou de Lopes. Era também no mesmo bairro, não? Não. Ou era diferente o Então, bairro? Lopes era Santo André. Santo Santo André. André. Ah, então era mais perto de Mauá. Era mais perto de Mauá. É isso? Exatamente. Por isso que eu conheci a academia primeiro, né? Dele. E aí eu fiquei assim. Mas na verdade eu tinha visto na televisão, sabe? Uma demonstração. Não, é um feriado, é um seriado. Desculpa, é um seriado que eu vi na TV Cultura. Eles fizeram um filmezinho, sabe? Interessante. O Lope lá com os alunos dele, né? O Lope era um velho, assim, de barbicha, não sei o quê, que fazia meditação lá nas montanhas. Era bem legal a história lá, sabe? Eu não conhecia, né? Enfim. Esse em que ano? Foi? Esse em que ano, mais ou Caramba, menos?
comecei em 74, eu acho. Não, 73. Na época eu Que eu nasci. comecei, Na época você morreu. eu comecei em 73, né? Na Cine Brasileira. Estava recém-inaugurada a academia. Tem gente, tem pessoas que se equivoca com a minha história, né? Pensa que eu treinei bem depois, sabe? Eu comecei, né? Mas não é. Eu comecei logo depois que inaugurou a academia da Cine Brasileira. Lá, então, isso. Bem nos É primórdios. bem. Olha, a academia era muito precária, viu? Era muito precária. A gente, de vez em quando, reformava, ajudava a reformar a academia com o mestre, né? Então, o mestre com chave de fenda, martelo. Foi muito bom. E funcionava no domingo também, é isso? Direto, Sábado, de domingo? segunda a segunda. Porque Segunda a segunda. isso, porque era assim, né? Era dividido assim. De segunda a sexta eram grupos de mais de ocidentais brasileiros, né? E no sábado e domingo Hum, eram os orientais ou mais chineses, porque não tinha tempo. A maioria é comerciante e tal, ou por causa de estudo, né? Trabalho e tal. E aí eles iam treinar de sábado e domingo. entendi. Interessante. E já pegando esse gancho aí, qual era a duração das aulas? Olha, no início, comecei a treinar normal, né? A gente chegava de 7 horas da noite, 19 horas, e até 11 horas, meia-noite. Até o último aluno sair, porque a aula não era muito, assim, muito coletiva, né? Coletivo era só o início, né? Depois a gente ficava, assim, à vontade. Depois ele começou a organizar, porque veja como a história era precária naquela época. Muito sofrimento. A gente não tinha nem uniforme, você acredita? Eu Hum. cheguei a treinar sem camisa, de calça moletom, aquele negócio bem maloqueiro. Eu vi assim. Parecia negócio de filme lá de Hong Kong, lá. Aquele filme bem antigo, né? Aí a gente treinava assim. Depois, com o tempo, aí o mestre organizou os uniformes e tal. Me lembrei também de outro detalhe, porque é muita coisa. A gente chegou a usar o IFU, né? O uniforme chinês. Todo mundo treinava com esse Não, uniforme. chegou tá. Ninguém usava nada de outra roupa, né? Depois que ele falou, não, ninguém vai usar mais camiseta nem moletom, não. Todo mundo vai usar roupa chinesa, né? De praticante mesmo de Kung Fu. Daqueles antigos, sabe? Tudo trançadinho, assim, bonitinho. Pronto. As- Foi? A cor do iFood era preto com branco ou tinha outra Não. cor? Ou geralmente A era gente era, não, a gente padronizado? era preto, azul e o mestre era preto e branco. Hum, Os detalhes de botões era branco como é? Às vezes tinha uma faixa aqui na manga, né, branco, a calça na lateral era branco, fita branca, e o nosso era azul, esses detalhes. Era muito bom. e o senhor trouxe isso pra cá também, né? Você trouxe, porque eu acho que Trouxe ficou um tempo no aqui. Assim. começo, isso. No começo, foi assim mesmo. Foi muito bacana. E outra coisa, assim, eu falei sobre o tempo, né? Mas e como eram as aulas, assim, o formato Sim, das aulas? Era um pouco o, diferente, o mestre Chan, precisava de é, aquecimento, de entendi. combate. O mestre Chan, ele, depois de um tempo, ele organizou as aulas direitinho, né? Que todo mundo estava já improvisado, tudo. Então, ele dava aula coletiva no sábado e domingo. Dia de semana, não, mas sábado e domingo ele dava aula coletiva. Começava de 7 horas, 19 horas, e se estendia até 10, 11 horas. E aí, acontecia de tudo. A prática era tudo. Inclusive, ele chegava a fazer junto, né? No início. Entendeu? Ele praticava junto. E depois era assim, o formato era assim, 30 minutos de exercício, depois as formas de chute, de soco, né? E Os depois, técnicos. no mesmo dia isso, viu? Fazia os combinados, aí fazia os catis, depois luta. Era, né? É. Então, o aquecimento, ele mesmo puxava o Ele aquecimento? mesmo puxava. No início era assim. Puxava, né? Tem um detalhe nesse aquecimento que ele dava. Nós fazíamos um pedaço de meditação na aula. Eu até tinha Legal. esquecido dessa meditação, sabe? Era uma meditação feita do Tai Chi, que é parado em pé, né? Então, Entendi. e ele dizia que essa meditação era para concentrar energia e força para as mãos, né? Aí, que isso ajudava muito nas práticas depois.
Ah, legal. É muita riqueza, né? Que a gente É, acaba até esquecendo, né? Porque, sei lá, fica distante do mestre e tal. E o mestre também mudou, né? Depois a metodologia. E sim. também ele não praticava mais, né? Junto. Então, as coisas caminham de outra forma, né? E os combates, antes, tinha algum equipamento, proteção? Não, Não. era no cru. Era no cru. Era lapada, viu? Era lapada, meu filho. Não era brincadeira, não. E eu pegava assim, eu estava já com uns 2 ou 3 anos, eu me lembro. Então o pessoal já falava, não, esse cara já aguenta, né? Vamos começar aí a fazer junto e tal. E aí tinha um pessoal que era muito antigo, sabe? Já tinha mais de 15 anos de prática, por isso começaram a treinar com o Mestre Chan, na época que ele ensinava no bairro da Liberdade, eu acho, na USP, né? Que ele ensinou na USP também. Então esses foram os primeiros alunos que alguns ficaram, sabe, com ele, né? Treinando. E esse pessoal era tudo macaco velho, né? Na história, tudo batedor e eu lá novato, imagina. Quer dizer, a gente, porque tinha outros alunos também, né? Comigo, na mesma época. E o combate era assim, praticamente vale tudo, né? Porque como o mestre sempre falou, Kung Fu tradicional não tem regra, né? Você não furando o olho, É, não atacar a garganta e os órgãos genitais, vale tudo, né? Então a coisa era meio complicada, né? Mas você aprende, E né? acontecer, ia acontecer algum acidente, alguma coisa tipo assim, para controlar, Sim, claro que posição do... acontecia. Sempre, frequentemente. Porque assim, o pessoal sabia que não era para atacar tal ponto. Mas na hora da luta que acho que a coisa esquentava, né? Aí realmente saía golpe assim muito agressivo, sabe? De cair no chão e ficar assim mesmo lá, quase desmaiado. Entender. E agora eu estava lembrando assim sobre essa questão, né? Porque aqui também, de certa forma, tem um pouco desse formato, né? Em que período, assim, em que período você viu isso mudar, assim, no sentido, você chegou a, quando você saiu lá de São Paulo, já, assim, era, ainda continuava do mesmo jeito ou já tinha tido uma mudança, assim, no formato da aula? Então, quando eu saí, já tinha mudado muita coisa, mas o formato da aula ainda estava a mesma coisa desses finais de semana, né? Agora, Entendi. na semana que era mais individual, que era com os brasileiros ou ocidentais, né? Ele separava esse grupo. E até eu sair, realmente manteve, né? Manteve porque, veja, Fábio, a academia antiga, ela permaneceu por muitos anos lá, né? Na Barra Funda. Já não estava mais lá quando ela se mudou, né? Para Pinheiros. Mas ela continuou um bom tempo, não sei nem qual o ano que ela saiu de lá do Barra Funda, Campos Elíseos, né? Enfim, então permanecia toda aquela tradição de lá, né? Porque acho que era raiz mesmo ali, sabe? Por esse motivo, né? Entendi. É, por esse motivo. Quando eu cheguei aqui em Pernambuco, comecei em 82, comecei em 82, a minha metodologia era igualzinho, não tinha mudado nada. A mesma coisa como o mestre ensinava lá, né? Entendi. Entendi. E já chegando aqui, né? Isso, já chegando aqui. O primeiro lugar que você deu aula foi em Olinda? Não. Isso, isso. Primeiro lugar foi em Olinda. Casa Caiada, se não me engano, numa academia que era de Taekwondo. Era um estúdio de dança, né? Então tinha Taekwondo, e aí eu conheci esse pessoal, porque eu morava em Olinda, aí eu conheci esse pessoal do Taekwondo, por curiosidade fui olhar, né? Assistir, porque eu estava procurando um local, e aí conheci esse pessoal e fiz muita amizade com eles, que hoje o pessoal do Taekwondo tem assim, o pessoal antigo, né? Tem um conhecimento comigo, porque eu tinha muita amizade com essa pessoa, que hoje eu não sei qual Dan que ele é, mas ele é bem graduado no Taekwondo, né? O Franklin, não sei se você já ouviu falar dele. O pessoal chama de mestre, É, mestre não. Franklin. Ele é do tempo do Renato dos Santos, né? Que era PM e ele era o professor mais graduado, né? Era faixa preta e ele que dava aula. Então esse Franklin era aluno dele
E eu peguei muita amizade com ele, né? E ele me ajudou muito em Pernambuco, até para divulgar, fazer demonstração, porque ele começou a treinar comigo também, né? Aproveitou, pegou a carona e começou a treinar. E foi bom para mim, porque ele já sabia o taekwondo, então não foi muito difícil de desenvolver, né? Mas não treinou por muito tempo, não. Mas ele teve muita influência no meu desenvolvimento no início, na base, sabe? Ele me ajudou muito. Devo bastante para ele. E nesse período, eu acho que foi o período que Magno entrou, né? Ou não? É, O período Magno? então, o Magno, primeiro aluno foi Zito. Não, Perfeito. foi Severino Bill, né, lá de Boa Viagem. Aí depois foi o Zito, que eu também cheguei a ensinar em Abreu Lima. Olinda Abreu Lima, veja, era Olinda Abreu Lima, né? Porque onde eu comecei a ensinar era a Associação Nagai, que era a academia de judô, né? E aí fui para Boa Viagem, também introduzi na academia do mestre Nagai, né? E que é a Associação Nagai, pronto. Aí fiquei na Associação Nagai, em Olinda e Abreu Lima. Comecei assim. Depois é que ele fundou a da Conde da Boa Vista, né? Ali no bairro da Boa Vista. Sim. Então dava lugar em todos esses lugares ao mesmo tempo, né? Dava aula nesses lugares. Nesse período. Sim. E que depois é que foi para a associação, que foi para ser brasileira, que era na Isso, exatamente. Aí, nesse trajeto da Associação Nagai, eu acho que se não me lembro, se não me falha a memória, em 87, né, 1987, que nós nos desvinculamos da Associação Nagai. Conseguimos assumir a academia que era dele, né? E compramos, né, na verdade. E aí, também foi numa época que eu queria sair daqui, porque eu estava meio chateado, né, com o movimento e tal, coisas pessoais também. Aí eu tentei sair, mas não consegui. Eu pensei, não, você não vai sair daqui, você plantou a semente e você vai ficar. Aí quando fizeram o movimento de assumir a academia de Nagai, ele concordou, né, que passaria a academia. E foi assim, graças a isso, aí a gente fundou, deixa eu ver se eu lembro, era a Academia Sino-Brasileira, como se fosse uma filial de São Paulo. O nome era Academia Sino-Brasileira. Como se fosse a Academia Sino-Brasileira 2, né? Que assim, eu falei para o mestre Chano tinha conhecimento disso. Eu falei, mestre, posso usar o nome seu, né, da sua academia, para eu fundar a minha academia aqui no Recife? Ele falou que tranquilo. Porque não tinha registro nenhum, era nome fictício, né? Entendi. Uma outra coisa que eu ia perguntar. Existiu algum momento que o senhor parou por algum motivo? Sim, em São Paulo eu parei quase um ano, por motivo pessoal, né? Fui fazer outra coisa, estudar, e aí eu tive que parar porque não tinha mais tempo. E foi engraçado quando eu voltei. Teve um evento que o mestre Chan, ele foi convidado lá acho que era um evento chinês, né, uma comemoração, alguma coisa da cultura chinesa, e a gente sempre estava lá, né, fazendo demonstração. Aí ele falou assim, para esse meu amigo, né, que me apresentou primeiro, ele disse, fala para o Júlio que é para ele vir, ele é obrigado a vir aqui para entrar no grupo da demonstração, né? E se ele não vier, ele vai apanhar ou qualquer coisa assim. Né? Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu falei, não, acho que eu vou mesmo, porque eu já conheço o homem, né? E não me lembro quanto tempo, depois de quantos anos aconteceu isso. Creio que uns 4, 5 anos depois, né? Porque eu já sabia um bocado de Cati. Enfim, aí eu fui na demonstração e saiu muito legal a demonstração e voltei a treinar de novo, graças a isso. E quando... Não, desculpe, Fábio, desculpe. Para complementar essa parada, quando eu fui morar no Japão também, né? Tive que parar, porque eu não consegui treinar lá, era muito corrido. Consegui treinar ainda 2 anos, mais ou menos. Um ano, arranjei umas pessoas para praticar junto. Aí depois aí não deu mais, né? Aí eu continuei treinando sozinho.
Mas aí o tempo ficou muito apertado, né? Não tinha mais condições. Aí eu deixei treinar. Deixei treinar um bom tempo. Quanto, quanto tempo lá no Fiquei Japão? 8 anos. 8 anos. E lá ainda entrei numa associação de bairro como é que como é que se diz? Que no Japão, lá tem assim, cada bairro tem a sua associação, né? Aí na associação, eles têm um clube, tem toda uma estrutura para a prática de vários esportes, né? Aí tinha um pessoal que estava fazendo tai chi, praticando tai chi de Pequim, né? Tai chi já de competição. Aí tinha o Tai Chi Chuan, né? Yang eu não me lembro, mas ele ensinava o Shen. Aí eu cheguei a entrar, fiz um pouco da forma deles, né? Curta, né? Era curta, não era longa, era introdutória. Não cheguei a aprender a longa, não. Mas depois eu tive que sair de novo. Mas nesse período eu treinei também, acho que quase um ano eu fiquei. Para não ficar parado, né? Entendi. Eu acho que eu recordo, inclusive. Eu acho que o senhor mostrou uma vez a farmácia, uma vez. Isso, Que eu fui lá no clube, que ela fez aí lá. isso. É, Pois é. recordo. Sobre metodologia de ensino, assim, mais voltado mais em relação a essa questão de exame de graduação. Na Sino, eu acho que não tem, não era. Inclusive, eu até escutei um tempo atrás agora, há pouco tempo, né? Que foi feito, eu acho que foi um dos primeiros exames, né? Porque na época não tinha o exame, né? Desse formato, não é Não, isso? Ou era, não era não tinha, não. diferente. Geralmente o mestre ele geralmente convidava para ensinar, né? Assim, dependendo de quando você terminava o Shaolin, né? Isso. Mas qual foi a ideia aqui de implantação, assim? Qual foi o primeiro exame, assim? Como pensou, idealizou e, né? Como foi essa Sim. estrutura, né? Estruturação se pegou um modelo de algum outro professor, de algum outro mestre como é esse sistema, assim? Como Sim, foi o sistema que surgiu sim. e quando surgiu? Sim, então, a ideia foi assim. Eu não sei se, não sei porque, talvez porque, assim, por exemplo, o mestre Chan, ele nunca, ele nunca, assim, queria graduação, nada. Ele dizia, não, na minha academia não tem isso, não. Você começa como aluno e depois é professor e pronto. E talvez um aluno antigo, né, que poderia ficar substituindo o mestre. Mas não tinha, assim, graduação nenhuma, nem faixa, nem grau, nem nada. Aí quando eu comecei a fazer o meu trabalho aqui, eu sentia muita necessidade de ter um incentivo dentro da prática, porque na época o Kung Fu não tinha competição, né? Então, você sabe que os jovens, né, gostam muito de competir. Isso é em tudo, né? Então, e também acho que a questão das pessoas mesmo querem um incentivo de alguma forma, né? Então, eu pensava muito nisso. Falei, poxa, se tivesse uma graduação, seria muito bom, né? Aí foi quando o mestre Nereu Trabalhos, né, que foi técnico da seleção por muito tempo, né, da seleção brasileira, inclusive de Sancho, Sandá, né? Ele, numa ocasião que ele foi para a China, ele trouxe uma graduação, eu não lembro do que era, se era de Wushu ou de tradicional, mas enfim, achei muito legal essa graduação. Era 5 níveis, 5 estrelas, representava 5 estrelas. Não tinha as fases entre um e outro. Essa fase foi eu que criei, né? Aí a estrela eu adotei. Pronto. Então a primeira estrela, o primeiro nível, né? Seria o vermelho, segundo amarelo, terceiro azul, cinza e preta, que é o último de professor. Como a escola, o estilo da gente, né? É muito abrangente, tem muitas formas, né? Muita rotina, muito cati, inclusive de outros estilos, né? Sem ser Shaolin no Norte, que o padrão é Shaolin no Norte, né? Para fazer essa divisão entre um exame e outro, com os determinados catis, era meio complexo, sabe? Para formalizar isso, né? Então, por isso que eu achei necessidade de colocar essas fases entre um e outro. Porque senão se tornava muito difícil de pular de um nível para outro com muito cati já, né?
no exame. Ficava complicado. Bom, aí eu fui fazendo isso. No início foi menos, né? Foi menos, entendeu? Menos, acho que graduação, enfim. Foi dando certo e eu consegui, depois de algum tempo, formalizar esses 5 níveis e as fases entre um e outro. Eu, né, de todos os professores do Brasil, que eu também soube disso depois, né, que não foi nem assim, eu estou falando assim, posso estar falando na minha boca, mas eu tinha ouvido isso já, né, antes, que o único professor que usava graduação dentro do estilo era só eu, não tinha mais ninguém, entendeu? Então eu fui o introdutor, né, praticamente introdutor, criador desse formato da graduação para o Shaolin do Norte dos professores, né, de Mestre Chan. E depois eu falei com o Mestre Chan, né, eu comentei, porque tudo eu tinha que falar para ele. Eu falei, mestre, lá na minha academia tem graduação, né? Tem as cores da camisa que muda e tal, tal, tal. Ele não falou nada, não se opôs a nada, concordou tranquilamente. Só que ele disse que ele não conseguiria fazer isso, tá? Não sei porquê, né? Mas ele deveria ter feito, eu acho. Hoje, assim, no Brasil, ele já está fazendo, né? Já Eu tinha visto isso, assim. eu vi. Eu tinha visto. É, E é como se fosse a primeira graduação, né? O é. primeiro exame. Eu acho que tipo, se eu não estou enganado. Eu achei bacana, sabe? eu- Porque eles, assim, isso pode ser formalizado, assim, para a escola toda, né? Depois, sabe? Para a escola toda. Né? que é a intenção. Eu acho que os encontros dos professores, né, quando teve no ensino, era tentando ver se conseguia padronizar, né? Conseguia fazer algo, conseguindo. Na época não falou em exame, mas falou em relação ao método de ensino, Isso, né, didático, eu acho que tinha, né? E isso. acho que a ideia era essa, né? Então, Formalizar. aí, assim, eu, desculpe, complementando essa coisa da graduação, também nunca fugir da tradição, né? Isso é muito importante, manter a tradição. Isso é uma coisa que eu nunca quis mexer, porque como eu fui ensinado, né, pelo mestre na base, assim, bastante tradicional, né, que quando o mestre Chan era mais novo, ele era muito disciplina, né, era muito difícil, era muito radical, né, cabelo longo, nada disso ele permitia na academia, para você ver, né, era bem bacana mesmo, sabe? Eu gostava muito. E todo mundo treinava muito sério, né? Mas agora aqui eu já tinha um cabelão, né? Já teve um cabelão. Aí você. Aqui, É o que eu digo, aqui em né? Pernambuco. Quando o aluno vai se formando, vai se espalhando, fica só, não tem mais ninguém para dar chicotada, daí você vai buscando a sua liberdade, né? Eu acho que é assim. Mas eu recordo, você tinha um cabelo grandão, assim, bem Tinha, escorrido, assim, claro, né? Seu cabelo. claro. E É, eu me inspirava esse cabelo grande, na verdade, sabe, nos filmes, sabe? então, Eu vi aquelas assim, dinastias, né, antigas das tranças longas, né, que eles usavam até como arma, né? Então eu ficava é, achando aquilo muito bacana, sabe? Aí eu vou deixar crescer o meu cabelo. cara, ficou bem, assim, bonito. Ó, uma pergunta que eu acho que tem a ver também com a metodologia, mas, assim, a didática, né, de ensino também, é a respeito do combate. Como é que o senhor vê o combate como era antes e hoje, assim, dentro das aulas? Como toda aula tem combate, assim, antes, como era antes, né, e hoje, né? Toda aula tem ou não tem, ou tem mais num dia, como é que... E como é que é essa aceitação também, sabe, assim, do tipo, como é que você vê os alunos hoje, como é que eles visualizam a relação do combate, né? Eles, Ó, ó, eles gostam, olha, Fábio, eu acho que os tempos modificam muito, assim, a questão, claro, dentro das artes marciais, que elas vão se tornando cada vez mais esporte, né? Mas também, não sei, acho que talvez a vontade, né, humana, assim, a garra, a seriedade que leva, assim, né, como ele vê a arte marcial. Porque o Mestre Chan sempre dizia, né, o nosso Kung Fu, assim, Kung Fu verdadeiro, né, ele não é esporte.
né? Ele deixava bem claro isso, ele não é esporte, ele é luta, ele é de guerra, né? Então, os golpes são todos, assim, praticamente fatais, né? E, então, ele disse assim, no tradicional, não tem luta. Ele sempre falava isso, no tradicional não tem combate. Tem aquele semi, né, que é uma luta solta, sem usar muita força, né, mais sombra, tal, tal. Então, ele permitia fazer isso, mas ele disse que verdadeiramente no tradicional não tem luta, no Kung Fu tradicional não tem luta. Porque se for fazer luta, vai machucar seriamente o outro e aí a coisa se complica. Então, por isso que ele explicava assim. Só que a gente, né, assim, depois se torna professor e você tem que criar um método, de algum jeito, para você, talvez assim, amenizar, né, essa forma de você utilizar os golpes, né, não machucar, porque como você sabe que é fatal, né, e não danificar o outro, né, o golpe é muito forte ou algum ponto determinado que seja para neutralizar o adversário, você acaba acertando, porque você treina, né? Você treina aqueles golpes o tempo todo. E aí a gente criou, né, um jeito de fazer o combate um pouco mais suave, mas que valia tudo. Que valia tudo, entendeu? Porque senão não tinha significado, né? Você treinar uma coisa tradicional, tudo certinho, e depois aplicar numa luta, mesmo que seja amigável, e não poder usar nada, né? Não. Então, a gente nunca, assim, pensou em usar luva, nada disso aí, né? Sempre com a mão livre e o cuidado de não acertar os pontos realmente que poderia levar, assim, a sérias lesões, né? Tipo, os olhos, né? Garganta, o órgão genital e assim por diante. Evitando isso, a gente era livre, sabe? E, inclusive, eu vou falar uns fatos de campeonato que eu fiz. Os primeiros campeonatos eram eu não gosto nem de falar, era muito interessante. Eu acho que eu cheguei aí no Walt Disney. No Walt Disney eu fiz Não, uma. Até não, acho que não, foi. da do Walt Disney foi levinho. O campeonato pesado mesmo, eu acho que foi o primeiro que eu fiz no Colégio Nossa Senhora do Carmo, ali na Boa Vista. Ali a gente fez um campeonato que tinha combate na plateia e lá com a gente na arena. Foi muito, foi muito violento, eu vou confessar, foi muito violento. Não foi nada bonito, É, não. Mas assim, a gente não tinha noção, né? Não tinha noção, sabe? Porque, tipo, você chega pro aluno, o máximo que ele está usando é uma caneleira, mais nada, né? Aí chega pro aluno e diz, ou pro atleta, né? Diz, veja, não pode olho, não pode garganta, não pode órgão genital. O resto está livre. Quando começava, o cara já dava logo uma voadora, né? Que a gente esquecia de falar que o chute voando não pode também. Enfim, então esse primeiro campeonato foi muito violento, assim, violento no bom sentido, né? Ninguém morreu, nada por causa disso, não, nem ficou aleijado, não. Mas ele foi bem, bem agressivo. E foi interessante, porque a gente depois foi criando mais regras, sem saber muito mesmo, sabe? Talvez, assim, pegando alguma regra da chinesa, né, que a gente tinha acesso, que era muito raro, já porque tinha Wushu lá, né, naquele tempo, né? Você sabe que tinha Wushu, né, luta tradicional na China. Então a gente sabia de umas regras já, né? Então pronto, vamos colocar essas regras. Mas o mais difícil era pontuar. Como pontuar, né? Porque como os golpes são muito livres, né? Que você entra com uma sequência muito grande de golpe, como é que a gente vai pontuar o atleta, né? Era engraçado, viu? A gente ralou, viu, para organizar isso. Mas foi bom. Foi bom que foi muita lição. pegando já também esse gancho que tá, que é uma pergunta assim, se o senhor já participou de competição, né, apresentação e se não participou de competição, qual foi a apresentação que ficou marcada, assim? Eu recordo, inclusive, eu tinha 9 anos de idade, eu acho, na época. Acho que 9 ou 10, no máximo 9. No máximo 10. Eu era 9 ou 10. Pela data, inclusive, por causa da foto, eu acho que eu tinha 9 anos. Que teve uma apresentação lá no Geraldão também, Foi.
ter campeonato, mas teve. Foi. Eu me lembro que ele fez a Foi. competição. Então, bom, voltando um pouco para trás, eu nunca participei de campeonato, né, de competição. Quando nós nos preparamos numa ocasião que íamos para Hong Kong participar de um campeonato, eu não sei se era campeonato mundial, não sei, alguma coisa, um evento teve lá. Eu acho que era um mundial, porque a gente ia representar o Brasil, né? Todo mundo ganhou um uniforme, verde e amarelo, sabe? Os moletom, o casaco, tudo bonitinho, aí todo mundo feliz. Eita, vamos para Hong Kong lutar, né? E fazer os catis. Só que, não, a gente não ia lutar, não, era só o cati. Aí, não sei qual foi a história lá, né? Que houve uma política e eu não fui. Eu e mais alguns atletas não foram excluídos, não sei o que aconteceu. Eu nunca fui atrás de saber disso aí, né? Não estava muito afim mesmo de participar. Não era o meu forte, né? Competição. E aí, uma parte que foi patrocinado, eles foram. Mas, na verdade, essa competição foi mais para o conhecimento da cena brasileira, porque eles não tinham noção nenhuma de competição. Pronto, esse foi da minha parte, lá em São Paulo, né? Na época que eu treinava na cena brasileira. Lá foi mais demonstração e essa tentativa de eu participar de um campeonato não consegui. E um campeonato paulista que eu participei lá só de organização, eu não participei nem como jurado, nada. Aí, voltando para cá, para Recife, nós fizemos várias demonstrações, né? Várias. E sempre nas demonstrações nós fazíamos as demonstrações de quebramento, né? De tijolo, telha e tal. Magno, né? Que lembra? Magno quebrava entre o nariz, né? A telha e tal. Teve uma ocasião que foi interessante, engraçado, né? Eu quebrei um tijolo na palma do ferro, mas foi só um tijolo, né? O tijolo ficou na palma da mão do meu aluno e eu quebrei eles de perto, sem fazer nenhum movimento de velocidade. Todo mundo falou que o tijolo tinha sido mergulhado na água antes, né? E que ele já estava bem molinho, que era impossível quebrar daquele jeito. Isso aí foi interessante, porque assim, né? Difícil você realmente fazer as pessoas acreditarem que você tem uma técnica, né? Que a arte marcial desenvolve essas técnicas. E não foi nada isso aí, né? Foi uma coisa bem simples. Eu treinei muito, né, para isso. Então, consegui, né? Não era nada extraordinário, não. E também, nessa mesma demonstração, eu quebrei tijolo com o bico do pé, né? Ele também colocado na posição vertical, né? Ele seco. Aí eu quebrei o tênis e dei uma bicuda no tijolo e quebrei. O pessoal também ficou, poxa, acho que o tijolo estava colado, qualquer coisa assim. Então, isso foi interessante. Foi interessante. Você falou aí de competição também, você falou lá em São Paulo, né? Eu lembrei que eles organizam uma competição. Eu não sei de quando, assim, não sei qual foi a primeira, mas eles organizavam uma competição só de Chão Norte, né? Sim, sim. O mestre Chan, ele realizou vários campeonatos de Shaolin do Norte. Infelizmente, eu nunca participei de nenhum, por motivo mesmo, dificuldade, né? Porque você sabe, esporte amador, você tem que se dispor, né, de várias coisas, né? Que, por exemplo, patrocínio, passagem, né, essas coisas, estadia. Então, nunca foi fácil isso, né? Até nos campeonatos oficiais mesmo, era muito difícil. E o Mestre ficava reclamando, por que a gente não levava atletas? Aí eu explicava a ele, né, que era muito difícil para nós. Estado muito pobre e tal, né? Mas, enfim, ele tinha razão, né, de reclamar, porque realmente o pessoal devia incentivar isso para a escola, né? Mas, infelizmente, eu nunca participei, não, dessas competições. Agora, o Fernandito, pai,
ele fez uma coisa muito bacana, num campeonato que ele foi sozinho participar, eu acho que foi um brasileiro. E naquele tempo, né, o pessoal lutava de calça mesmo, né, não tinha essa não. Botava a calça da academia da pessoa, né, dele, né, que ele pertencia, e com a camiseta mesmo, e botava os produtores em cima e lutava. Aí ele foi lutar na categoria dele lá, e quando o pessoal, eu me lembro desse comentário, quando o pessoal viu ele lutando, o pessoal achou aquilo muito interessante, assim, assim, de valorização do Kung Fu, né? Disse que ele foi um dos únicos atletas que usou o verdadeiro Kung Fu tradicional. E já todo mundo estava modificando, né? Modificando para Sandá, para não, Sandá não, Sancho, né? Algo assim, sabe? E Fernandinho não tinha noção de Sancho ainda, né? Nessa época. E aí, quando ele usou realmente o tradicional. E, assim, ele teve uma infelicidade de uma lesão, né? Porque o tatame, o acolchoado estava muito mal colocado, acho, instalado, e ele torceu o joelho seriamente, então ele não conseguiu continuar na competição. Mas ele se destacou muito bem por ele ter lutado tradicional, para você ver, né? Interessante, né? Interessante. Falando em, falando em competição, quais alunos o senhor lembra, assim, que teve destaque, assim? Eu lembro que Naldo também já competiu, né? Naldo era uma, assim, Isso, não está mais entre nós, mas Hinaldo assim, competia muito, né? isso, Em isso. sandália, Olha, acho que veja bem, Fábio. Na época do auge da competição, que o pessoal estava participando aqui, eu estava fora, né? Mas eu me lembro que os destaques foram muito. Fábio também, né? Hinaldo, né? Hinaldo era um. Maquilani, né? Maquilã, Maquilani. Fábio. Sim, eu estou falando a nível nacional, né? Porque eles foram para São Paulo, né? Parece que eles foram para São Paulo. E Fábio Lopes, né? Fábio Lopes, Hinaldo, Maquilani. Eu lembro que esse evento foi um evento que foi uma equipe grande, né, para São Paulo. Uma equipe grande. E, Daqui, né? e agora sim, eu não sei bem o destaque, não, sabe? Quem foi que se destacou na luta, não. Ou no cati. Entendi. E a respeito, assim, do tradicional, como é que o senhor vê o tradicional e o moderno? Assim, como é que o senhor, hoje, né? Na atualidade? Olha, Fábio, eu acho que, como muitos professores tradicionais devem pensar mais ou menos como eu, né? Quem é de tradicional, antigo, não vai deixar de praticar nunca, né? A gente vai valorizar isso até o fim, tá? Até o fim da vida. O moderno, eu acho que é uma evolução que os chineses desenvolveram, porque é uma prática deles, né? Do país. E eles querem oficializar essa prática do Kung Fu olímpico, ou Wushu moderno, que se diz, né? Para um dia entrar nas Olimpíadas, né? Oficiais, né? Então, eu acho que até aí eu concordo, não tem problema nenhum. Sim, eu até experimentei um tempo que eu fui para São Paulo, que o mestre Thomas estava recém-chegado de Pequim, e eu aprendi o Shanquan com ele, né? Mas assim, pela minha idade, não dava mais não, sabe? É muito, como é que se diz? Muito difícil, por conta da exigência das posturas, né? Da flexibilidade e tudo mais. Então, e também assim, a gente não tinha um equipamento, né? Porque tinha que ser piso de tablado, né? De tatame, né? Em cima de tatame, não pode ser no chão. Inclusive, eu machuquei muito o joelho. Tá? Machuquei muito o joelho por isso, né? O salto que a gente dá no meio e você cair feito o ginasta, né? Duro, em cima de chão. Mas não tem joelho que aguenta, né? Enfim, Sim, mas eu cansei. aprendi o Shanguan todinho. Depois eu tive também noção de Tai Chi Chuan, né? Igual, mas não levei isso a sério, não. Foi só uma experiência.
Entendi. Mas assim, Essa questão aí. então aí para fechar, né, o meu pensamento, eu acho que está certo, né? O Wushu moderno ele está certo, está no caminho, cada vez mais aí, né, desenvolvendo, se tornando conhecido pelo mundo. Muitos praticantes já têm, né, já existe mundialmente, né? Inclusive esse país muito forte já de Wushu, né, que é o saindo, tirando da China, que é a terra natal, mas Japão, França, Inglaterra, Estados Unidos, né, são muito fortes, né? Parece. Muito, Espanha, né? São muito fortes. Então, acho que está no caminho certo. Sabe? Agora, como eu disse, né? Os antigos que têm o tradicional no seu sangue, eu acho que devem continuar praticando o tradicional e manter a genealogia, né? E as gerações. Entendeu? Você vai formando os alunos porque senão vai morrer, né? Um dia o tradicional vai morrer. Você falou a questão de lesão, e me veio em mente assim, eu vi num programa, uma live que inclusive chama Tigres e Dragões, né? Não sei se eu tenho. E que ele tinha um quadro lá que era assim, momento de treva, né? Que é assim, e qual seria esse momento de trevas? Já chegou a ter algum momento de lesão, assim, de parar, pelo menos naquele período por causa da lesão? Claro, eu Foi. sempre tive uma lesão, né? Que é no joelho esquerdo. Então, na última ressonância que eu fiz, o joelho está praticamente inútil, né? Pela medicina tradicional, pela medicina, né, atual. Patológico, isso aí, o joelho não existe mais, tá? Mas eu sustento ele porque o músculo ele se adaptou, né? E consigo ainda praticar, graças a Deus. Na época que eu comecei a sentir muito esse joelho, foi na época que eu fui para o Japão. Então, essa parada que eu tive no Japão foi muito bom, porque eu senti que eu tinha recuperado 70% da mobilidade do joelho, sabe? Eu conseguia sentar, sabe, naquela postura de que faz a meditação Zen, né? O de 6A, né? Que é o guerreiro, ao do alfaiate, que é de perna cruzada, que é o do lótus, né? Eu conseguia fazer tudo isso depois dessa parada que eu dei. Eu achei isso incrível, sabe? Então, assim, o corpo ele se regenera, né, com o tempo. É só você ter cuidado, sabe? Mas, mas é necessário essa parada. Eu acho que é necessário. Tanto é que tem um tratamento, né? Você faz uma cirurgia, você, né? Passa por um tratamento assim sério de uma lesão, você tem que fazer fisioterapia, você não pode fazer nenhum movimento nesse tempo, né? Até se recuperar. Eu vou fazer duas últimas perguntas, a gente vai caminhando já no final, né? Já são quase 9h30. Certo? Mas antes eu vou dar uma olhada aqui se alguém perguntou alguma coisa, tá? Porque na verdade o pessoal postou aqui, muita gente postou, muita gente apareceu aqui. Muita gente mesmo aqui. Eu tô vendo. Que bom, né? Vou ver se tem alguma. Vou ler algumas aqui, e se alguém fazer alguma pergunta também. Garcia, ele sempre aparece aqui falando um pouco, Carlos também. Sim, falta, inclusive, dar chamar também o Fernandito, né? Presidente. Ele também quer dar uma palavrinha no final. Mas aí, Matheus, né, também apareceu, Gabriel, Cleiton, Deco, boa noite, Yuri, Dimitri, Garcia de novo, grande mestre, Gabriel, deixa eu ver aqui, passa direto. Gabriel, muita gente. Mas eu acho que não teve nenhuma pergunta. Alguém falou alguma coisa sobre. A pessoa falou que, ó, não devemos deixar o tradicional ser esquecido. Garcia, Luciano, Cleiton, Antônio, Silva, Mica, muito bom, muito bom. É isso. Acho que basicamente isso. Então, eu vou fazer duas perguntas para a gente fechar aqui, e depois, porque de toda forma, depois o Fernandito vai entrar aí e ele fala sobre a federação. Aí também depois
você pode ficar à vontade também para falar qualquer coisa aí, qualquer tema, assim, sobre qualquer assunto também. Mas a minha, a minha penúltima pergunta, né, das duas é: qual foi, desse tempo todo, assim, qual foi algo que te chamou mais atenção, assim, desde que o senhor iniciou, assim? Eu sei que tem tantas coisas aí, não imagino quantas coisas, né? Mas pode ser em qualquer aspecto, pode ser em qualquer, assim, uma demonstração, um quebramento, uma demonstração do mestre Chantauei, ou do senhor fez alguma coisa, ou o que ficou marcado dentro do Kung Fu para o senhor, assim? Qual é a coisa que, nem que você depois, isso ficou marcado para mim dentro do Entendi. Kung Fu? Veja bem. Pode ser até mais de uma, pode ser até mais de uma, acho que são Não, tantas, claro, e claro, você não. até... Mas, assim, a mais importante, as mais importantes, né? Veja, na época de São Paulo, o mestre Chan, de vez em quando, impressionava, que me marcou, né? Eram umas habilidades que, de vez em quando, ele mostrava, né? Demonstrava. Então, isso aí realmente, eu jovem, né? Novo ainda, realmente eu ficava, assim, estupefato, né? Com a demonstração que ele fazia. E uma delas foi assim, um dia ele falou assim, tá vendo a minha mão? Né? A mão dele era uma mão fininha, não tinha nada de grosseiro, nem marca de nada, não. Sim, estou. Tá vendo os meus dedos? Estou. Ele disse, pois é. Entre uma faca e os meus dedos, ó, a minha mão, eu prefiro a minha mão. Aí eu, como é, mestre? Como é, mestre? Ele disse, esse dedo aqui, né? Ele disse, ele é muito, muito poderoso. Realmente, né? Quando ele fazia massagem pra gente, a gente só faltava chorar, berrar, as lágrimas desciam, até sangue saía. Até sangue saía nos pontos que ele apertava, essas coisas, né? E ele um dia chegou assim no meu braço, falou assim: vou te mostrar só um pouquinho da força do que a gente desenvolve, né? Se ele quis dizer energia, né? Que ele não falava muito português, né? Porque ele era muito ruim de falar. Mas eu entendi. Aí ele fez um momento assim de passar o dedo no meu braço e depois o local começou a queimar, né? Ficar quente e ficou aquela marca de queimado. Aí eu, tá certo. Realmente o mestre é poderoso mesmo. E uma vez ele ficou em pé na minha frente e disse: Júlio, você tem força, né? Eu acho que eu tenho, né? Eu acho que eu tenho. Então, eu vou lhe demonstrar um pouco da força que o Qi ele desenvolve no nosso corpo, né? Aí ele quis dizer o treinamento de Qigong, né, na verdade. Mas está certo. Aí ele falou, vou me concentrar, você me empurra. Né? E toca, pode tocar no meu corpo. Assim. Aí eu toquei assim, parecia pedra, né? Ele parecia uma pedra. E tentei tirar ele do lugar, não consegui. Foi essas coisas que deixou realmente o Chama atenção. mestre é mestre mesmo, né? O mestre é mestre mesmo, sem sombra de dúvida. E aqui, né? Aqui em Pernambuco, o que marcou foi assim, né? Para mim, assim, foi o trabalho, né, que eu fiz pelo Kung Fu, que eu consegui desenvolver bastante, divulgar bastante, né? Espalhar os alunos, alguns em estados, outros em municípios, né, do estado. E o nome, né? O meu nome, que eu consegui ser conhecido assim pelo Brasil todo, né? Hoje, porque eu sou um dos únicos professores sobreviventes da época da geração que eu comecei, em 73, não tem mais ninguém praticando, né? E eu sou o único, eu acho que eu sou o único, que eu já ouvi esse comentário também de outras pessoas, que ensina a mesma metodologia daqueles 50 anos atrás, que eu chamo até hoje, nunca modifiquei, né? Então, isso para mim é muito marcante, né? Porque conseguir manter a disciplina, a tradição, respeitando o mestre, né? E porque tem que ser assim mesmo, né? Embora que muita gente não siga o mesmo caminho, mas assim, eu tentei e mantenho até hoje, né? E sempre praticando, porque eu nunca deixei de praticar, né? Mesmo com as lesões que eu tenho no corpo, mas eu ainda consigo praticar muitas coisas, né? Então, acho que isso é marcante para mim. E também, outro detalhe, é quando eu recebi o título de mestre, né? Eu nunca pensei nisso.
Foi em 94, foi 5 pessoas que foi nomeado mestre, e eu estava no meio, né? Depois eu vi um outro texto lá texto não, outra graduação de mestre, que acrescentaram, acho que mais uns 3 ou 4 mestres, que eu vi, né? Mas eu acho que isso foi depois, e talvez pelo merecimento, né, do pessoal que trabalhou pelo Kung Fu, sabe? Acho que ele reconheceu. Mas na minha época, em 94, foi só 5 mestres, e eu estava no meio. Isso foi muito gratificante para mim, né? Porque foi um reconhecimento do grão-mestre, né? Não só assim por técnica, conhecimento de técnica, porque eu não sei tanto assim, né? Mas o trabalho de desenvolvimento social, né? A fundação da federação, né? Que a gente foi a primeira federação que fundou, não sei se você sabe disso, né? Foi a primeira federação no Brasil para poder ajudar para fundar a Confederação Brasileira. Foi assim. Tanto é que naquela época você precisava de 3 associações, né, para fazer uma federação estadual. Então, a gente teve uma grande importância para eles lá, sabe, para a confederação. Então, essas coisas foi muito bacana para mim, porque tanto é que eu não esqueço, né, disso até hoje. Né? Foi uma coisa legal, esse trabalho que Todos nós somos gratos, né? a gente fez um trabalho, assim, eu acho que consegui fazer um trabalho muito bom até hoje, e Quem viveu isso é gratificante para mim, né? Como se diz, né? Ninguém vive de arte, né? Você vive de arte, você morre de fome. Mas a gratificação que você tem, o lado interior, né, o espiritual, né? A alegria que você tem de ver aquilo que você se dedicou tanto e vendo os frutos, né? Para o futuro. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Então, eu acho que é uma coisa que tu me queria deixar registrado, né? Que era agradecer também por me aceitar quando criança, né? Porque eu recordo, era pouca criança que tinha, né? Oi? Assim, Não, acho que tinha de então, Nagai. um detalhe, né? Eu lembro de você era criança. Você era criança, né? Então, e eu recordo que não tinha criança, assim. Eu acho que só tinha um menino lá, eu acho que era o filho de Nagai. Que inclusive eu encontrei depois de muito tempo ele, Isso. né? Mas assim, era É, interessante isso. Não tinha criança. não, realmente. Tinha pouca nas fotos, né? Isso mesmo. Assim, eu de vez em quando eu observo assim, né? Os pais, os pais que eu digo, aqueles alunos antigos, né, que ficaram muito tempo treinando, depois pararam de treinar, não deu mais notícia. Aí, de repente, ele aparece, mais velho, querendo voltar a treinar, e traz um monte de filhos já dele, né, para continuar a geração. Eu achei isso legal também. Achei interessante. É legal. Legal. Ó, a última pergunta, Júlio, é assim, o que que você diria como, assim, uma mensagem, né, para as pessoas que praticam ou que têm um interesse em praticar o Kung Fu, né? Qual seria essa mensagem, assim, Sim, para essas pessoas, assim? sim. Bom, o Kung Fu, ou arte marcial chinesa, ela tem um contexto muito grande, assim, uma riqueza cultural muito grande em vários sentidos, né? Primeiro, a filosofia, né? Esse é o mais importante. Então, é o lado espiritual, né? Ele é de origem budista, né? O Tai Chi é de origem taoísta, mas são todos muito parecidos, distintos, parecido, né? Então, essa base, né, filosófica é o que trouxe a disciplina para o praticante do Kung Fu de Shaolin, tá? Qualquer estilo que seja. Essa foi a base. Então, tirando esse fundamento, né, permanecendo talvez nos tradicionais, porque ela surgiu do fundamento do mosteiro, né? Ela começou no mosteiro e veio desenvolvendo até hoje em várias dinastias, né? Mas tentando sempre manter a tradição do ensino monástico, né? Que muitas academias aí na China até um certo tempo, né? Ainda prevalecia o ensinamento com filosofia, com meditação, né? Com todo aquele ritual, né? Da iniciação, né? Do aluno e tal. Apesar de que hoje a gente não vê mais isso nas academias, nem dos professores,
mas pelo menos uma disciplina que o professor mantém para passar para os alunos. Como, por exemplo, eu, né? Eu tive uma prática muito bacana, assim, de extrema importância, porque eu aprendi diretamente com o mestre Chan, que é de uma linhagem direta do famoso Liu Chen, né? Que foi o discípulo dele, o Yin Shamon, e o mestre Chan foi diretamente com o Yin Shamon. Então, a gente tem uma passagem assim muito próxima, né? Assim, uma coisa muito próxima um do outro, sabe? Então, acho que isso foi muito interessante para o meu aprendizado. Por isso que talvez eu tenha essa disciplina toda de ainda permanecer assim e passar para os alunos. E que as pessoas que forem praticar e não conhecem o Kung Fu, sempre procurar a genealogia, né? A linhagem, a seriedade de um professor, né? Se ele está corretamente legalizado, né? Sei lá, associado a uma federação, confederação, e investigar isso, né? Por si mesmo, se ele tem uma seriedade, né? Ver o metodologia que o professor ensina, sabe? Né? E que pensar que o Kung Fu não é pancadaria, não é só luta, né? E nem só competição, né? O Kung Fu, ele abrange muito, assim, a parte de saúde, né? Porque eu acho que no início do Kung Fu, o praticante era muito preocupado em fortalecer a saúde, né? E a prática da meditação para o lado espiritual. E que o praticante de hoje, eu acho que deve procurar esse mesmo sentido, sabe? Justamente o que eu digo, com os professores sérios, né? Que ainda permanecem com os ensinamentos tradicionais dos seus mestres. E qualquer arte marcial que seja, sabe? Eu não falo só de Kung Fu, não, de qualquer arte marcial que seja, tá? Então, isso vai desenvolver um sujeito para o futuro, né? Um guerreiro de verdade, né? Não é só luta que eu gosto de falar, não é só luta. Para a vida, né? Para a vida. É uma virtude, né? Que você desenvolve e você vai servir para muita coisa. Eu acho que só tem de bom, não tem nada de ruim. E desejo boa sorte, né? Para quem procura e, sei lá, valorizar e praticar, porque o segredo é praticar, não tem outro segredo. Praticar. Praticar. Todos nós. Mestre Chan dizia isso. Agradeço. Mestre Chan dizia isso. Quer ficar bom? Treine. Só isso, treine. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Não tem segredo. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela presença aí. E também pela contribuição, né? Eu acho que para tantas pessoas aí, que, de certa forma, beberam da fonte aí, né? E aí estão ainda dando continuidade ao legado aí. Ok? E aí a gente, quem sabe a gente faz uma live 2 aí, né? Pois Falar é. sobre outros. Hoje estava conversando aí, sobre. legal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Hoje estava conversando sobre isso, né, com o Antônio. Antônio disse, não, é que alguém perguntou, como vai ser a live? Não, vai ser assim, assim, assado. Aí eu, mas como? Eu disse, não, claro, o Júlio vai falar da história dele. Então. Aí eu disse, Antônio, rapaz, acho que a minha história tem que ser umas 10 lives, eu acho, umas 15 lives. Não dá para ser uma só, não. Foi engraçado esse comentário. A gente vai, inclusive a gente pode escolher alguns temas. Claro, que é legal. Claro. Então, aí assim, eu queria só acrescentar uma coisa, né? Que assim, a gente está tentando voltar com a federação aí, né? E gostaria que, né, as pessoas praticantes de Pernambuco prestigiassem, né, essa tentativa da volta, né, da prática do Kung Fu no estado de Pernambuco, como antigamente, né? Sei lá, o pessoal que está parado aí volte a treinar, né? Para prestigiar essas competições e tal, que é bom, né? A competição é sempre bom, nunca teve prejuízo para ninguém, né? Acho que é uma forma comercial de divulgar a arte marcial, né? Só tem dessa forma, sabe? Eu acho que de outra forma demora muito. De outra forma demora muito. Eu acho que isso, acho que é o 25º, né? Campeonato estadual, é isso? 25º, né? Está na hora de Pernambuco voltar, né? Porque a gente perdeu para os outros estados. E
Obrigado. Isso foi um motivo que eu conversei com o Fernandito Filho, né? De fazer essa live também para dar uma, né, acendida na, na história do Kung Fu aqui. Muito bom. Muito bom. Eu vou deixar agora o Fernandito dar mais uma chamada aí. Pronto, tá Então, certo. obrigado. Nada, obrigado Eu vou também. ver. Eu vou convidar ele. Eu não sei se ele já solicitou, mas deixa eu ver aqui. Talvez ele já tenha solicitado. Certo. Eu acho que sim. Tchau, Tchau. até mais, cara. Obrigado. Até mais. Boa Até mais. noite. Eu acho que, peraí. Será que eu fiz certo? Fernandito. Eu acho que, se não for, eu acho que é. Deixa eu ver se é inimigo. Certo. Aproveitar e tomar uma água aí. Tomar uma água, né? Garganta seca. Desce. Oxi, não. Boa noite, mestre. Nada, né? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Ali entrou agora. Fernandito, Boa noite. eu só não tô te vendo. Eu só não tô te vendo, mas pode falando aí. Eu queria, se Não tá você puder aparecendo. falar, o time também tá aí. Pra mim Você não tá me vendo? não tá aparecendo. Não. Só um minuto. Pronto. Tá me ouvindo agora? Tá me vendo? Não. Eu tô escutando, vendo não. Você tá vendo? Não tô vendo, não. Só um minuto, então. Não sei se é aí, porque as outras pessoas estão vendo os três. Só vocês dois que não estão me vendo. É? Tem pessoa aqui falando embaixo, ó, o Fernandito Pino tá dizendo que tá vendo os três. Tá escrito mesmo. Estão vendo os três. Então tá bom. Então, tá ótimo. Deixa assim, faz diferença. Olha só, a gente pode iniciar, já que o pessoal tá vendo, eu não tô vendo, mas você tá falando aí porque você tá aí. Então eu queria primeiro, boa noite, né? Boa noite. E agradecer a sua presença aqui também, né? Importante. E aí eu acho que é uma pergunta, talvez, uma única pergunta para você tentar resumir e tentar falar até por causa da hora também, né? Vai dar 10 horas. Mas assim, para falar um pouco da federação, das competições, do retorno, né? Do apoio também, agora que tem na associação, das outras, né? E eu queria que você fizesse essa chamada aí, né? Para as pessoas que treinam, que têm interesse de voltar a treinar, né? É isso, eu queria que você pudesse falar aí um pouco da... Ok. Primeiramente, né, boa noite a todos. Fico muito feliz aí da presença do mestre Júlio Koshida aqui na live. A gente já escutou, né, um pouco da trajetória dele e que vejo que vai ter muitas outras lives para abordar os temas. A gente fica feliz por isso, esse retorno, né, falar do Kung Fu tradicional e do como está hoje. E falando agora da federação, como o próprio mestre Júlio Koshida já falou, que já esteve, né, já funcionou, o tradicional sempre estava ativo. E fomos perdendo realmente espaço no cenário em tudo, Pernambuco como no Nordeste. Os outros estados começaram a se organizar na parte de Taolu, hoje conhecido como Sandá, que é a luta do boxe chinês. E a mesma dificuldade que tinha anteriormente, hoje continua a mesma, né? Que é de patrocínios para que todos consigam participar dos eventos. Mas, a princípio, o primeiro tem que voltar a treinar, né? A gente tem que voltar a treinar, divulgar nos colégios, divulgar a parte social da federação como um todo,
para alcançar as pessoas também carentes. E como tem, né? Como já se falou, que o Kung Fu não é só competição, é tradição, é respeito, é amizade, para toda a vida. Então a gente vai resgatar todo esse conjunto, certo? Para depois a competição. E a segunda parte é a chamada que você, né, que é um dos também atletas, né, que a federação tem um bom tempo, participa dos eventos nacionais, como fora, mundial. A gente está voltando às competições fortes, né, com o Taolu. O Sandar continuou, alguns 3, 4 anos, está sendo representado pelo pessoal daqui de Petrolina e Recife. Tem turma que está bem crescendo em todo o interior. Então a gente quer fortalecer também todas as regiões, né, da Mata, aqui do Agreste, Caruaru. Então fazer esse resgate dos professores tradicionais, certo? Que eles também estão treinando também o Sandar, estão treinando o Taolu. Antigamente a gente chamava Cati, né, mestre? Cati. Isso. Depois veio mudando para formas, e hoje é tudo Taolu. Aí depois divide moderno, no esportivo, né? Isso, sabe? Então hoje foi mudando aos poucos. Agora o Cati existe, né? O que o pessoal achava que não, mas o Cati também é algo, mas é em cantonês, né? É o dialeto. Pronto, mas assim, é mais assim a forma de verbalizar. Muitas vezes quando a gente vai conversar com os professores, a gente tá viajando e visitando as academias, aí o pessoal diz, tá tendo cati tradicional nas competições? Aí eu disse, olha, os catis tradicionais, porém, vai se inscrever na modalidade e você vai concorrer, vai estar competindo junto com o estilo do sul, do norte, garra de águia, hoje é tudo Taolu. Porque eles pensam, né, que funciona do mesmo jeito. Não, vamos participar do primeiro, segundo cati, vamos para os estilos dos animais, primeiro águia, segundo águia. Não, hoje em dia é tudo disputando sobre as formas de atacar, defender. Então é analisado isso, né? Então os campeonatos regionais, a gente pode também votar, né, fazer os campeonatos regionais pelas associações, as competições tradicionais, né, que vai entrar realmente o Shaolin do Norte, o Garra de Águia, o Sul, todos os estilos que sejam tradicionais, para fazer uma competição mais tradicional também. Tá certo? E agora, 31 de agosto, vai ser sediado, né, o Campeonato Pernambucano. A gente está para decidir a partir do dia 16 desse mês já. A gente vai fazer um levantamento e temos tudo para sediar na cidade de Recife. Tá certo? A gente vai escolher o local para poder estar divulgando, circular tanto no Instagram como em todos os meios de comunicação da federação. A gente está divulgando. Onde vai ter o evento? Vai acontecer pela manhã e a parte da tarde, começando às 9 até às 16, 17 horas. Onde a gente vai definir a competição. A parte de luta, pode ser na parte da manhã, e cati à tarde, ou taolu à tarde, ou assim sucessivamente. A gente vai ver a melhor forma possível para estar sediando esse evento. E o terceiro ponto, né, é o trabalho da federação. A gente está buscando essa união, novamente, com todos os professores tradicionais, moderno, taolu, sandá, porque o Kung Fu não é só o taolu, o Kung Fu não é só o sandá, que hoje a gente chama xandá. E o Kung Fu também não é só o tradicional. Então, hoje é um conjunto de todas as modalidades. Né? A gente também não pode esquecer do Tai Chi Chuan, a gente não pode esquecer de todas as modalidades que estão envolvidas hoje, certo? Dentro do Kung Fu. Porque de onde foi que surgiu essas outras modalidades? Né? Antes era o Shu, onde foi que surgiu? Foi tradicional. Então, do tradicional saiu todas, né, as outras artes de dentro do Kung Fu, as modalidades que a gente pode chamar. Então, a gente está fazendo a visita, tá certo? A todas as academias, para que se filie a federação, para que a gente possa dar uma contraprestação. Essa contraprestação está sendo na parte de busca de patrocínio, junto os entes, tá certo? Que são o município, estado e união. Então, a gente tem a federação de 1997, até hoje está ativa, graças a Deus. Então, não é fácil manter ativa. Todos que estão aqui nessa live, os 3, já foram presidentes. Então, tiveram suas dificuldades e hoje nós estamos tendo, mas estamos enfrentando juntos, tá certo? Então, preciso da compreensão de todos os atletas, de todas as associações, que cheguem juntos, que se filiem, para que a gente possa ser mais forte, que a gente não deixe o tradicional e nem o Kung Fu todo ser esquecido. Porque eu acompanho outras modalidades também, e essas outras modalidades, outras artes marciais, eles se organizam, eles conseguem patrocínios, eles conseguem fazer o trabalho social, eles conseguem patrocínio do Estado para manter aquela, vamos dizer, um pessoal que é carente para poder praticar arte marcial. Porque o próprio mestre falou, né, informou, a arte marcial ele só não traz luta, ele traz tudo, equilíbrio emocional, ele traz
para a vida, né? Conhecimento, você votou, Entendi? Doutor. votou, pronto. Então traz tudo, né? Traz tudo para nossa vida. Quando eu treinei também quando criança, então quando a gente perde quando criança, a gente não gosta. Então ensina a perder também, não só na luta, mas na vida, né? A gente aprende muito perdendo. Então isso vem da arte marcial. E hoje, nesse mundo que estamos vivendo, se as crianças, adultos, adolescentes, idosos, treinassem qualquer tipo de arte marcial, mas a gente está falando aqui do Kung Fu, seria muito bom, porque o mundo hoje é muito tecnológico, as pessoas estão perdendo muito tempo na internet. Hoje a gente vai dar aula às crianças, elas não conseguem ter um certo equilíbrio, elas não conseguem ter uma concentração. Aí hoje diz, não, tudo é o TDAH, tudo é o TEA, tudo é algum tipo de atipicidade. Tem seus déficits, a gente trabalha também com esse tipo de déficit, e eles conseguem focar. Mas muitas pessoas que não têm déficit nenhum, só porque está no celular o tempo todo, assistindo muito desenho, essas coisas, eles não conseguem focar. Então, a arte marcial ajuda muito no foco, no equilíbrio, na concentração, e principalmente na disciplina em casa, na escola. Isso eu digo porque eu vivi, né? Treinei um bom tempo também o tradicional, e a gente sabe que traz tudo isso. Eu estou misturando os assuntos tudo da federação, arte marcial, porque é muito assunto. Mas vamos fazer a última chamada, né? Que é para o campeonato, 31 de agosto, tá certo? Vai ser sediado provavelmente aqui na cidade de Recife. Para participar, é necessário estar afiliado à federação e as datas, fim, do campeonato, da inscrição do campeonato é dia 16, que é até a segunda-feira. Então, eu conto com a presença de todos que estão aqui na live. Pode compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais para a gente propagar. E é só o começo. O Fábio ele está organizando aí várias lives. A gente vai ver a presença muito do mestre Júlio Cochilho e os outros demais mestres que existem, ou professores, para que a gente divulgue a cada dia. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Estamos aí, Fábio. Obrigado mesmo. Time aí. E a gente, por hora, eu acho assim, inclusive até para não ter risco de perder essa live, então eu quero salvar. Então, pelo tempo que a gente tem, eu fico com medo que dê pau, porque quando dá pau também, Google pode ser que tudo seja perdido. Então, acho que até para não correr isso, né, eu espero a gente fechar, finalizar agora, né, e agradecer novamente ao Júlio aí, mestre Júlio, pro Fernandito, né, presidente da federação. Júlio, eu ia na sua academia quando eu tinha 6 anos de idade, lá na Conde da Boa Vista. Pois é, rapaz, eu lembro disso. E eu ficava admirado, eu dizia, meu Deus, é um filme que eu estou vendo aqui. Isso mesmo. Acho que é a sensação que a gente tinha mesmo. Né? A gente tava lá, ficava olhando, meu Deus, é igual os filmes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.